funciona, juventude está lá, mulheres dado o que deve dar para estar naquele lugar. Portanto, um mês de governação, não já se está permitindo, então conta coisas que fazia. Não já arroz orientado, não já óleo orientado, farinha, pão mais barato, não já até preço de gasolina orientado, não já manga de coisas que não acontecem, que no mundo ideal é para um ano para ir bem fácil. Então, esse momento ali, situação sociopolítica de Guiné-Bissau, a minha acha como está na place. E que chega 10, mas está na quase 8 ou 9, para ver o que é que não já. E que é fácil, não fica não já, conferências de imprensa, onde aqui não recrimina outro, não precisa daquilo. Não. Domingo se mostra 2015, 2014, eu tinha que fazer esse governo e tinha cada um som de que gente. Eu falei assim, cada um, vamos fazer isso no Brasil, nos anos 70, na seleção de Brasil. Se você fiança, nada é cargo, em caminho se o Bibuna falar como não te ganhou de nada que está aqui. Então, esse que não acontece exatamente que mesmo coisa. Portanto, e muito, lá alguém fala, rádios abriram, nós já Marcelino Topé, para se rebaixar, para vai no caso de 1 de fevereiro. Portanto, são manga de coisas que não acontecem na BAS que nós não temos que tomar nota. E verdade, como a situação, e tem coisas que tem que falar depois. A nós é obrigado a conversar sobre o estado das finanças para mais tarde. Mas no momento ali, tudo está bem, graças a Deus. Não pensa como não falei como vai continuar, mas percebe como amigo bom, a nós ser críticos número 1. Se começar a falhar, não can pera 3 meses, não can pera 90 dias ou 100 dias. Não começa a criticar, só não é caminho que a crítica. Ali, graças a não críticas que não fazia, na contar desde você em primeira mão, para a gente ouvir, gente que na Jubino, na Guiana Francesa, para saber como dentro de uma semana, a gente não vai para fazer o passaporte. E de louva, para ver aqueles cidadãos guineenses que também teve oportunidade de olhar, olha essa situação extremamente difícil, de que mangas de família têm esse filho lá, é que poder legalizá-los, pais que poder trabalhar, para ver tem que segundo derivado autoridade de Guiana Francesa, de impedir eles de trabalhar, para ver que ele é um território ultramar francesa, suma possível, para trabalhar lá, o tem que estar legal. Então, aqui no Hermonses que está lá, a mim teve que oportunidade de ter contato com eles, não se vê que dificuldade cotidiana que Hermonses está passando, de que reportar na comunidade e próprias autoridades que estavam na poder, de poder resolver problemas. E agora, vou te desculpar, Filinto que eu gostaria, mas não é fácil mais, Filinto ofereci como ainda paga passagem para 2 técnicos vai com máquina para fazer passaporte para clientes. E não paga eles passagem, e não paga eles que demora. Como diria, já que perdemos, Estado está fácil. Mas nada que acontece. Portanto, obrigado, para Deus abençoe naquilo lá. Ele é sempre. Bom, não continua na entrevista que te ensino ali na Londres, uma que você vê aos dias 16, que calendário na marca, desloca de França para vir especificamente, para vir fazer uma intervenção ali, para entrevistar, não é irmão que deveria entrevistar, mas a mim que não entrevistar. Sobre a situação de não finança pública, no tesouro público, não se vê o país está na 10º, situação catastrófica no estado que o regime de Umaru Sissoko Embalo disse tesouro público guineense com uma dívida exorbitante, colossal, usando um termo em francês, colossal que o país que não consegue, como é que o país não consegue sair nessa situação e nas condições que o governo recebe o país, qual que análise que está fazendo sobre a situação de finança pública guineense? Filinto tinha com dívida no tesouro de 900 bilhões. Não pensa, não fala, talvez foi um erro que é na papel dele, mas bem confirmado, mas de facto que não existe. Ou que antigo gente que estava lá, que tem culpa, ou esse que faz conta de direito, não tem que ficar para o civil. Mas aquilo não pode civil, só porque tem uma auditoria independente. E aquilo que não pede governo para fazer. Porque eles fazem conferência na imprensa. Uma auditoria independente. Independente. Quando vem de fora, entrega eles e fala, boa fazer, boa rastrear tudo gastos que não fazem,
tudo dinheiro cuidado, que tomado lá, ou tudo empréstimos que faziam, só aquilo que por trás nele. Não, se o governo fazer mais uma conferência de imprensa hoje, que o antigo ministro não fazia amanhã, e que vale a pena. Então, de uma maneira que a nós não está pauta para transparência, e muito importante para fazer uma auditoria internacional, que não tem nada a ver com um som deles, até porque gente que nascem lesado, não acha que o para ter direito de falar nós não chama gente para bem fazendo autoria para o nome limpo, porque não só nós tem direito a bom nome, não tem direito, não família tem direito de ser salvaguardado. Servidor público, botar é normal, coisa mais normal que tem, mas tem erros que exagerado, senhoras e senhores. Então, o que é que me está falando nesse momento ali? Situação, para que houve nos últimos 3, 4 dias de 900 bilhões? Não fica só uma parvo na Juba, não falei que é possível. E deve preocupar qualquer guineense. Qualquer que seja guineense, uma papel de 900 bilhões, terra que tem na escola há 3 anos, terra onde é que o melhor hospital e na Ziguinchor que está nele na Senegal. É preocupante, ele deve preocupar tudo que eles que na Juba. Terra que nenhuma estrada de Bissau fora daqui pedacinho de Bissau Belho com tudo. Terra onde é que farinha, pão não aumenta tudo. Por bem como aqui gasto facido. A minha espera como gente envolvido, tanto gente antigos como aqueles que me gostam, é na pauta, é na filanta, para fazer uma auditoria, para não saber quem tem culpa. Guineense fica mal. Guineense fica mal. E tem gente que cometeu erros graves, mesmo na Bissau. E só questão de ser um redimido, algo como de facto, essa coisa acontece. Mas você acha como se o governo tivesse a rebalta dossiê de 900 bilhões de francos CFA, e porque tem documentos a ser poder. Se uma coisa, tesouro público, qualquer dinheiro público está tendo traço em termos bancários e transferências bancárias que fazem. Pensa, na minha ponto de vista, pensa governo nunca, canabim através desse ministro de Finanças, emitir uma declaração de que se é que tem palpável documentos que realmente que não justifica que montante que é lesa o próprio Estado e o próprio Guiné-Bissau. Porque acha como é ter documentos traçados através de bancos que podem fornecê-los num curto espaço de tempo para poder apresentar ao povo guineense? Repara, Filinto, quem que faz conferência de imprensa, ministro de Finanças, alguém de casa, está lá durante o mandato tudo. A mim que fica como aquela na BIM também, só para poder denegrir a personalidade desse colega, se é antigo colega, pois. Ou antigo ministro, ou se é antiga casa. Eu penso como é que tem algo palpável como é BIM papel. Agora, que outro lado também BIM papel, é mostra. Mais uma vez, maneira como fala, alguém nunca quer na BIM para BIM falar nada possível como é que tem provas. E tem documentos. E que o documento está já na LIC. Portanto, documentos largados já tem mais. E aí tem traços de transferências bancárias que está fazendo em termos internacionais. Absolutamente. Automaticamente, pensa governo e capaz de recorrer tudo instituições financeiras bancárias que estão no país para poder ter alguns elementos palpáveis que não podia apresentar guineenses, não pensa e ele quer fazer. E que está olhar estranho presença de faria em certo momento e pressa e dá isso aí, e que chama a atenção sobre valores que estava aí na Coreia há muito tempo. O que é que você acha sobre? Publicamente não, mas de acordo com minhas fontes, estava muito preocupado com esses desgastos que não faziam nas finanças públicas. Então, e ele certamente salta antes de empurrado. Você tem essa vida, ele trabalha em outro lado e que tem problema. Mas, de acordo com o que é que não houve, de fontes que não tem, ele faria assim, ele faria uma vez, está na internet, e conta com o estado de saúde de não finanças está muito mal. E falar, está na internet, está no Facebook, gente por lá de ouvir. Agora, nesse momento, o que é que não acontece, maneira como falou, solução, para não vir naquilo que usa giratório, não vira, não. Não vai, se não me se descansa outro. Porque aquilo aqui é problema de guineense. Não é só falar como não sofrer. Não por dar uma sofrer. Aquilo é deve ser assim. Não vai para aqui que ponto. Porque tanto é novo ministro que está no poder. Que se casa muito bem. Não pode aqui necessidade de ir falar como é que está lá que deixar sala. Ministro também que sai líder, que sai sim gosto também que da conferência antes de ontem.
ele também tem necessidade de ir fazer esse nome, e limpa esse nome. Então, eles dois, na espera, na jovem, Ilídio com o Selemani, vou pedir para a auditoria internacional bem, para poder fazer que limpa, porque que dinheiro tio demais. 900 bilhões, aquilo lá. Muito dinheiro. Está convocando tantas escolas, tantos hospitais, uma reparar estradas de Guiné, tudo vou acabar. O orçamento geral do Estado de Guiné passa em 300 e tal milhões. Por aí, acima de 10 mais ou menos. Vou ter 3 vezes mais do que aquilo lá, irmãos. É demasiado. É uma situação muito difícil. Então, mais uma vez, só para responder a sua pergunta, situação econômica de Guiné-Bissau é que está nada bem. País a hoje, país na emitir na diodécimo, se uma possível, para aqueles que é economista, que perceber a economia, esse que significa diodécimo, e país contra dívidas que a hoje para pagar ali na cedo muito difícil. Própria receita interno próprio de finança pública guineense que entra e que é suficiente para amortizar a conta pública. Exato. E a me perguntou, mas ministros que passam ao longo de 10 anos, tudo, é que têm conhecimento sobre dívidas, não é? Uma boa pergunta, porque que é que falaram com a dívida que contraíram desde a independência, em 1973. Que para mim fica ainda muito mais parvo, se está permitindo. Mas pensa, qualquer traço que eles têm. Para ver, na altura, nós estávamos num regime de partido único. Exato. No regime de partido único, para aqueles que se vê, praticamente tudo que questão monetária está orientado através do Banco Central de Guiné-Bissau. Então pensa, como é que sei que aqui dados para política, que banco é inexistente hoje? Inexistente e houve uma transformação em termos monetários, não passa para franco CFA, não abandona peso, que era moeda nacional na altura. Nunca se vende que essa que é dados, para não de data de independência até data atual, mesmo assim, e muito dinheiro, e a mim pensa, essa é uma dívida, na minha ponto de vista, é uma dívida que eles emitem país nele, nem curto espaço de tempo, que eles tomam poder na Guiné de forma que eles chegam, na minha ponto de vista, que cadebou, pensa assim que é contra a dívida, e a dívida é que acaba ainda por aí. Exato. E tem mais despesa ou dívida a pagar, para fazer empréstimo em alguns bancos, segundo o novo ministro de Finanças, de 25 bilhões, e mais que 16 bilhões, então que o próprio governo tem que pagar num curto espaço de tempo. Sim, é que não falou que o papel de punta de ministro, sucessivo ministros de finanças. Passa, pois. Se tudo está devido se eles tudo está devido, eu penso eles tudo é dívida chamado é por eles que não passa. Porque a Bob, se entra numa casa nova, não fazer auditoria, não sabe o que é que está lá. E não fala muito obrigado ao ministro de Finanças, porque hoje como você entra e falaram como entregar o tal, gente reclama nas redes sociais. A mim, inclusive, reclamam, fala não. A boca pode falar só como não há algum custo nessa escola. Não, você tem que revelar. Bom, foi graças à pressão que redes sociais faziam. E também boa vontade. E a mim próprio teve uma intervenção de que não tinha uma irmãos atenção. Porque a mim conhecedor, a mim lida com o presidente Nino Vieira, não sabe como é que o Estado está funciona de forma não só administrativamente, mas estruturalmente um Estado ora que um Estado sério. Então a mim não chama a atenção naquele aspecto de falar não irmãos, vou ter calma, vou pera. E tipo, suma um mundo de um bairro para outro. Quando chega logo com que farmácias têm que a gente tem que mostrar tudo documentos. Significa como dossiês de Estado, ora com assim no Ministério. A gente tem que apresentar o dossiê de Estado para o fazer reconhecimento de dossiês. Se a boca tem tudo dossiês na mão, boca pode fazer nenhum relatório sobre que cocha, que é deu na presença e que tem que ter ainda, a boca tem que ter calma. Ora que tem tudo na controle a partir de lá, botar bem pronúncia, montante que boa lá.
qualquer parte da administração do ministério que tem desfalque ou que tem algum problema, a partir de lá, diretor-geral ou do ministério, ou secretário de Estado de que ministério, cada quinta vem e apresenta o que olha naquele ministério. Então, o que o ministro falou? O ministro falou de como e deve preocupar no nosso tudo. Nós o esforço na comunicar com nós irmãos, na papel, todo dia sobre a situação política do país e sobre o assunto de finanças públicas, é um assunto muito sério. E a mim, pensava, eu podia pedir, não pedir economistas guineenses para participar num debate na rede social, para sura para um coisa. A rede social hoje tipo, e tem uma ausência de intelectuais que podem debater assuntos muito sérios. Rede social, tipo, usando um termo entre guilherme, e passa a ser um cão de claque. E a nós nunca podemos permitir claque na rede social, enquanto ainda tirando naquele essencial que podia se deslocar de França para Mille, para poder olhar para não papel um assunto muito sério do país, que tem a ver com futuros do meu filho, com o futuro do meu filho, e são aqueles que nos acompanham. Sobre a matéria sobre a matéria ainda, sim. De matéria ali, que eu penso concretamente, qual que é a situação que nós, como é que nós saímos nessa situação? Flinto, ontem um companheiro aqui acaba programa de canal Ogulum. Elmer, muito obrigado para a maneira que eu faço aqui debate, mas só que a maneira que eu falo, economistas têm que encontrar. Tem que vir. Olha, manga de gente naquele painel, felizmente, porque não pensa como é ter razão, tudo acha como é absurdo. Bom, e tem alguém que não defende, que está contra aqui, que é economista. É difícil, um outro economista também que não fazer contraditório. É assim muito importante. Porque é importante, a nós não tem que criar uma forma de comunicar na rede social. Alguém que é formado numa área não dá a oportunidade de poder comunicar naquela área, para poder elucidar a sociedade e fazer a sociedade guineense perceber na concreto o que é que não passa afinal no país. Não tem nem na diáspora que uma riqueza de intelectuais e gente com conhecimento acabou, o Kunsi, sumamin Kunsi, manga deles, e médicos, e juristas, e economistas, e advogados, não precisa de gente para pôr eles na rede social, para poder comunicar, explica, no estado econômico, situação econômica que no tesouro público está. Para a nós não se vê de forma técnica, e tem linguagens técnicas que o próprio economista está usando. E que pode ser usado para gente que está fazendo claque na rede social para propaganda. Que a boca está na informa país. Não precisa de gente, não pediu. Eu tenho experiência na contactar gente na área. Busquei economistas para vir tentar pronunciar sobre a matéria. Para ver se é um caso muito sério, que não fica para geração em geração. A mim, para ser sincero, nunca sei como é que não sai nessa situação. Para valor exorbitante a gente assim como é esse tipo de dinheiro na Guiné. E dinheiro que mexido, basta olhar ao longo de 10 anos, de forma como a governação, a administração pública guineense conduzido no país. E está chamando atenção automaticamente para o colapso lá que o país metido nele. E sobre a matéria, pensa no papel suficiente. A minha economista, embora a jornalista, tenha comparação natural. Mas papel sobre essa situação mais uma vez. Eu vi ontem antigo ministro na papel. Há um dia com que fazia conferência de imprensa. Vou partilhar vídeo. Vou partilhar. Para mim é importante, não na papel, é questão de país muito sério, que deveria interessar tudo guineense. Questão de país, não castelo e não ato de claque, nem a mim. Nem jornalista Armando Conte e cá animadores de rede social. Nós estamos ali para assunto muito sério. Aquilo que põe bem para papel que não garante que jornalista acaba tudo bom com até porque ministro, ex-ministro ontem ia apresentar coisas que você como tem na sua lógica sim pode fazer sentido, mas Flinto, Guiné-Bissau é um país democrático onde que lei tem que prevalecer e tem. Se eu moro na casa de alguém, como inquilino, como se faz transformação na casa, eu estou pedindo
Você pede autorização. E sim Mas, ou não? Para mais que tem dinheiro para fazer. O tá pedi segundo, o pedi próprio Câmara autorização para Exato. o que tá fazer transformação, pelo menos na Europa Ocidental ou no mundo ocidental, o que tá fazer transformação de qualquer edifício ou apartamento, sem bocada conhecimento, para via próprio casas está tendo esse caderno de encargo que está conta como é tal apartamento e tem divisão de tal. Em caso de incêndio, se tem alguma forma que o bombeiro devia atuar, e está contra através de que mapa de caderno de encargo, está se vendo posicionamento que tal quarto está tal. Pelo menos que lá assim que se está Exatamente. Agora, no caso bem falado depois, não paga para jurtos baitcan, não cumpre um cacique, estádio fazer o certo. Não paga para jardineiro, não compra farda. Aquilo está fazer sentido. É o que manda para não culminar. Que é de uma forma superficial, não é? Que a argumentação verbal superficial, uma nona papel de dívida pessoal que empistou, logo não contou que é que gastar com o dinheiro. Nona papel questão de país, de Estado, onde tem quase 2 milhões e tal de pessoas que têm futuros de não filhos, na BIM fica para pagar uma dívida que é para quem beneficiar. Nona papel de São Beijo, por exemplo, São Beijo e réplica de uma cidade na Louisiana, nos Estados Unidos da América. Louisiana, sim. Portanto, se pelo menos não mantive aqui tradição, vá lá. Mas ainda falaram como é que gastaram 30 e tal bilhões, ou milhões, 30 bilhões, milhões, para poder compor aquele 30, não pensa, 1 quilômetro, 2 quilômetros. 2 quilômetros, ok, segundo dizer. Então, ele comanda que uma transparência tem que prevalecer. Ele comanda é muito importante a situação econômica para discutir, para afinal, falar com uma petice, gente que não bem fazer vistoria internacional que não ninguém próprio. Para chegar a revistar o direito que está lá, entrega dossiê para esse caminho. Logo lá já anuncia, enquanto o seguinte está por dar outro. Gente está se saber que é que não passa. Não tem gente falando, não tem gente que mata pecador ainda na missão. É questão de você ser honesto. E precisa de fazer uma auditoria, mas precisa fazer também tipo, se na Gâmbia, mas quer fazer aquilo, reconciliação da Gâmbia, para o acontece para delitos econômicos apenas, não? Ainda. Para delitos econômicos, quem criara, pede a mão à palmatória, a falar contra a boa guineense para dar oportunidade. Se você perder, você precisa ser humilhado. Tenha vontade. Muito obrigado, minha irmã, que nos acompanhando nesse preciso momento, e a minha filha de Aloripina, nós estamos com o jornalista Armando Conte, que de bom conhecimento, deslocar na França para vir ali na Londres, não está ali nesse preciso momento na Londres, vir para fazer trabalho com grandes jornalistas, que manga deles estão olhando na rede social, mas alguns estão a tomar, é grande homem, suma alguém que percebe nada, outros jovens inconscientes está outros utilizam várias vezes projetivo sobre essa pessoa que a mim nunca podia admitir. Se que você vê, ele que manda me pedir para não fazer uma intervenção meramente política que tem a ver com a situação de país, para ver a questão de país é sério e deve ser tratado para qualquer guineense consciente de uma forma séria. E para aquilo que a mim, me convidar, me pedir, e seta minha pedido, que fui deslocar de França para poder fazer a intervenção que ele, de forma política, para fazer não irmãos perceber qualquer gravidade real que a situação de nosso país hoje encontra, para que seja de uma forma demagógica ou de uma forma que cada vai próprio de acordo com a perspectiva que os guineenses têm. Não passa para outro tema aqui muito relevante, que importante, que boa área, que jornalismo, me para o papel bocado de comunicação social guineense. Como é o estado de comunicação social guineense, na minha ponto de vista, uma banalização total de caos, qualquer alguém podia auto-intitular de jornalista, pronto, ainda tem que falar a mim auto-intitular de ativista político e pan-africano, não, auto-intitular e uma ação que a mim dedica a fazer, não está fazendo com muita responsabilidade, não está assumir na íntegra, e vale a pena realmente assumir como a mim ativista político e pan-africano. Se uma coisa bem que está defendendo só interesse do meu país de origem, ou no país de origem, e tudo a África em geral.
sobre comunicação social e parecidos vários cidadãos na Guiné-Bissau que está apresenta como jornalista, como apresentadores de canais na televisão na Guiné-Bissau e preocupante, está mostrando como em termos de jornalismo e tem uma desestruturação total na matéria de comunicação social. Como um homem ligado à comunicação social, formado na área de comunicação social, de sensibilizar, educar e ajudar a fazer a sociedade compreender a situação do país. Qual que leitura que está a fazer sobre no comunicação social na Guiné-Bissau e próprio nos jornalistas, entre guilherme, jornalistas na Guiné-Bissau? Vou acabar de falar e uma situação muito difícil, situação de uma confusão total, anarquia total na nossa área. Jornalismo, senhoras e senhores, é uma profissão nobre. Jornalismo é uma profissão que você vê como está a falar com uma jornalista, está a falar com uma imprensa e quarto poder, não está nega que ele está a falar com uma imprensa e de quatro poderes. Portanto, que é quarto não. E está com legislação, e está com presidência, e está com o governo. Com a assembleia, governo, jornalismo, quero ser imprensa, está lá. Não está a ficar, não para de ouvir conferência de imprensa, sobretudo quando trata de presidente Umar Sissoko-Embalo. Não para de ouvir, para ver o quê? Então, olha como uma pergunta que não fazido. Filinto, 2012, eu tinha que falar do Kadogo ganha e bem mentiral é da golpe de Estado. Na Angola, e parece uma jornalista, me louca espera. Pois, recorda muito bem. E vai dar conferência de imprensa na televisão. Ele era professor, ele foi minha chefe na rádio, uma grande jornalista, mas bem dar aulas na Angola. E vai para a conferência de